Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Instituto Politécnico do Riacho das Águas Santas, IPRAS, Diretoria Acadêmica de Ciências Aplicadas, Coordenação Técnica em Geografia, o CTG. Iremos agora apresentar um pouco sobre o curso técnico em Geografia oferecido pelo IPRAS. O curso é oferecido pelo IPRAS na modalidade técnico em Geografia, no qual visa formar profissionais voltados para o mercado público e privado do ramo das ciências naturais, exatas e engenharia. O curso objetiva formar um profissional que dá capacidade a este público o planejamento, diagnósticos, projetos e dentre outras habilitações para o mercado de trabalho. O curso tem duração de 2 anos, ou 4 semestres com turmas manhã e tarde. Dando continuidade, vimos que o curso técnico em Geografia visa formar profissionais habilitados para o mercado de trabalho no que tange planejamentos, diagnósticos e projetos. Dentro da grade curricular, dentre tantas disciplinas importantes para a formação do perfil do técnico em Geografia, temos a disciplina de Cartografia Aplicada, que é uma disciplina introdutória e de suma importância no andar deste curso. Iremos agora ver um pouco sobre o plano de aula da referida disciplina. A disciplina de Cartografia Aplicada tem uma carga horária total de 60 horas hora-aula. Seu principal objetivo está em conhecer a importância dos mapas para a humanidade, compreender a relação entre a superfície real e a representada na superfície plana nas representações cartográficas, identificar as diferenças entre mapas, cartas e as distinções entre os tipos de projeções cartográficas, comparar tipos de mapas e escalas existentes. Enquanto conteúdo, nessa disciplina tem como conteúdos norteadores a cartografia, o mapa, os tipos de mapas, história da cartografia, o que é um atlas, tecnologia e cartografia e projeções cartográficas. Enquanto metodologia, ela é realizada através de uma aula expositiva dialogada com a leitura e interpretação do livro didático, além do auxílio de projeções, ilustrações como mapas, gráficos e vídeos, no que tange a maior compreensão dos conteúdos abordados no processo de ensino e da aprendizagem do aluno. Em relação às estratégias didáticas, é uma aula expositiva e dialogada com a leitura e interpretação do livro didático, além do auxílio de projeções. Em relação às estratégias de avaliação, ela é construída ao longo das aulas, dividida em seminários, trabalhos individuais, construções de maquetes e testes como avaliação final. Enquanto os materiais didáticos utilizados estão o quadro branco, a caneta para o quadro braço, o apacador, o computador, projetor de imagens, manual do educador, livro didático, banco de questões, o atlas geográfico, o globo terrestre, mapas, cartas e plantas geográficas. Olá, eu sou o João Paulo, coordenador e também professor em uma das disciplinas centrais aqui do curso técnico em Geografia, que é a disciplina de Cartografia. Iremos agora fazer uma pequena introdução sobre o que é cartografia. Mas o que nós iremos ver hoje em nossas aulas? Iremos ver o conceito da cartografia, a história da cartografia, elementos centrais de um mapa, isso é muito importante, gente. Projeções cartográficas e um pequeno glossário de alguns termos cartográficos que nós comumente utilizamos. Então, gente, primeiramente, o que é cartografia? Alguém sabe aqui o que é cartografia? Todo mundo ficou calado. Então, gente, cartografia, ela foi registrada pela primeira vez em 1839, em correspondência do Visconde de Santarém para o historiador brasileiro Francisco Adolfo de Verragem, indicando a ideia de um traçado de cartas em mapas. Ou seja, a palavra cartografia, ela surge nesse ano, em 1839. E interessante notar que eles disseram a seguinte coisa: inventa esta palavra, já que aí se está inventando tantas outras palavras. Ou seja, para eles, qualquer pessoa pode inventar um conceito e pode inventar uma palavra. Mas atenção, galerinha! Em 1839 foi inventada a palavra cartografia, mas apenas em 1964 é que a cartografia ela ganha status de ciência.
e começa a ter um porquê cartografia. Então, o que seria cartografia em um conceito científico? Cartografia é um conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação, com vistas para elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, assim como a sua forma de utilização. Então, gente, o homem, como surgiu a cartografia? Alguns historiadores dizem que a cartografia ela é bem mais antiga do que a própria escrita e do que a própria língua falada. A cartografia ela surge desde o homem, desde os mais remotos tempos, procurou um meio de registrar sua passagem pelos lugares e delimitar seus territórios. Os mapas foram a primeira forma de expressão, ou seja, os homens dos primórdios, o homem das cavernas, ele tinha medo de sair da sua toca, tinha medo de ir até uma árvore, pegar seu sustento e voltar para o seu local de moradia. Por quê? Porque a classe, eles tinham medo porque eles não sabiam como voltar. A cartografia serviu para eles se orientar no espaço. Pergunto uma coisinha aqui para a classe. É melhor perder um celular num shopping enorme ou perder um celular na sua casa? Hein, aluno Nana? É melhor perder o celular onde? Na casa ou no shopping? No shopping? Não. É melhor perder o celular em casa, porque em casa a gente tem um conhecimento sobre o nosso território. Então, a cartografia ela surge desde os tempos mais remotos, com os primeiros homens a habitar a nossa terra. Porém, a cartografia, em uma linha de tempo, ela tem 5 momentos de grande importância. Os primeiros mapas, eles vêm surgir com os povos primitivos, né? Que foram os primeiros mapas a aparecer junto aos desenhos rupestres. Aqueles desenhos que eram colocados no interior das cavernas, que normalmente tinha assim, tinha uma caça, um javali, um pequeno lago, e em cima tinha uma pequena árvore e o local de moradia. Isso eram os traçados para esses homens primitivos saberem os locais que passou e os locais em que se orientou dentro do seu espaço de vivência. No segundo momento é o mundo clássico. Os gregos eles foram de grande importância para o desenvolvimento da cartografia e principalmente para ter noção do tamanho e da imensidão do planeta Terra. Claro que nesse momento os mapas eram feitos a partir da sua perspectiva paisagista, ou seja, tudo a partir da sua visão de que eles exploravam. Se o determinado indivíduo nesse mundo grego percorria determinados locais, ele fazia o contorno desses mapas a partir da sua vivência. Um dos personagens mais importantes é Eratóstenes e Ptolomeu. Eratóstenes ele passa a perceber que a Terra é de uma circunferência, a Terra ela é redonda. Já Ptolomeu ele passa a desenvolver instrumentos que fazem essa compreensão. Porém, se no mundo grego tem um desenvolvimento, já na Idade Média é uma grande quebra. A Idade Média, alguns falam até a Idade das Trevas. Quando a igreja passa a ter o poder do mundo e passa a colocar o homem como centro do universo, ou seja, Roma como centro do universo. Até porque na Idade Média era pregado que qualquer coisa científica era considerado um tipo de bruxaria. Ou seja, na Idade Média tem uma grande quebra quando se fala na cartografia. Lembrando que até o presente momento, cartografia, a palavra não existia e nem a ciência cartográfica existia. Porém, a sua prática como cartografia já era aplicada e utilizada. Porém, gente, entre o século XV e o século XVIII, a cartografia tem o seu grande apogeu com as grandes navegações, principalmente por conta da Escola de Sagres, localizada em Portugal, que foi possível poder desenvolver, entre outros instrumentos, a bússola e se orientar em os diversos continentes e, assim, ajudando a colonizar diversos territórios, que é dentro desse contexto que o Brasil ele é descoberto. Já na era moderna, que é a era que nós vivemos, nós temos a Revolução Industrial, os meridianos e a localização, que o homem passa a ter uma maior noção sobre o globo terrestre e delimitar a partir de linhas imaginárias. Então, gente, isso aqui são os 5 momentos da cartografia, tá bom? Dando prosseguimento, e quais são os elementos de um mapa? Quando a gente fala cartografia, que é a leitura e interpretação de um mapa, mas quais são os elementos importantes para um mapa?
Bom, gente, existem diversos elementos importantes em um mapa, mas os seus principais são o título, né, que ele vem mostrar a que o mapa se refere, as convenções cartográficas, que são os símbolos ou cores utilizadas no mapa para identificar que tipo de mapa é aquele, a legenda, que ele vem explicar, que é a parte explicativa do mapa, o que aqueles pontos e símbolos significam dentro daquele espaço territorial que está delimitado em um mapa, o norte, né, que é a nossa famosa rosa dos ventos, que serve para identificar em que posição aquele mapa está em relação ao planeta Terra. E a escala, que é quantas vezes a área ela real foi reduzida. Não tem como nós colocarmos o tamanho da Terra em uma folha de papel. Para isso serve a escala, reduzindo, reduzindo, reduzindo e colocar a informação precisa que o cartógrafo queira. Ok, gente? Dando prosseguimento, essa pequena imagem aqui vem mostrar nesse pequeno mapa o título desse mapa, como você pode perceber, densidade demográfica. A escala está localizada aqui bem bonitinho. A projeção e orientação ao norte. A legenda, que diz quanto mais escuro, maior a densidade demográfica por 100 habitantes por quilômetros quadrados. Tá bom, gente? Então, mas o que são projeções cartográficas, gente? Projeções cartográficas nada mais é isso. A Terra ela é esférica e para você projetar de uma forma plana, nós planificamos e fizemos assim o mapa. Isso aqui é uma relação bem interessante. É como nós pegamos uma laranja e abrir a laranja dessa seguinte forma. Quando nós abrimos a laranja, nós teremos uma relação funcional como fosse um mapa. Ok? Por isso que no mapa as escalas elas são um pouco mais quebradiças. Por quê? Porque dá a impressão que os continentes são muito próximos. Só que quando nós vamos ver em um globo terrestre, percebemos que os continentes estão um pouco bem mais longe. Mas isso é uma relação funcional para uma melhor compreensão. Ok? Então, falar em projeções cartográficas, vai falar sobre as três principais projeções cartográficas, que são a projeção cilíndrica, né, que é muito usada para representar os planisférios, como nós observamos aqui nessa figura. A projeção cônica, que ela resulta da projeção do globo terrestre sobre um cone. E a projeção azimutal, que essa projeção resulta da projeção da superfície terrestre sobre a partir de um ponto do determinado local do planeta Terra. Essa projeção azimutal ela é muito utilizada pelos mapas náuticos de aviação, porque no azimutal você só vai colocar no mapa aqui determinada localização que você quer dentro do nosso planeta, ok? E quais são as suas principais funções? Eu acabei de falar algumas. Bom, gente, a projeção cilíndrica, a sua principal função é para representar o mapa total, que é o nosso mapa mundi. Já a projeção cônica, ela gosta de representar os países de regiões de latitudes intermediárias, como os países temperados e os países mais gelados, como a Groenlândia. E a projeção azimutal é muito utilizada para confeccionar mapas náuticos e aeronáuticos. Ok, gente? Então, dentre as projeções cartográficas, nós também devemos citar dois importantes homens, que esses dois homens começaram a delimitar projeções cartográficas para a compreensão desse mapa planisférico, que isso aqui, para quem não sabe, é uma projeção cônica, como nós vimos. A primeira é a projeção de Mercator, que é idealizada no século XVI. Essa projeção cilíndrica, né, ela tornou-se preferida dos navegantes por ser a única em que as direções podiam ser traçadas em linha reta sobre o mapa. Entretanto, nesse mapa aqui de Mercator, você percebe que alguns continentes estão com um tamanho muito exacerbado, ou seja, estão com um tamanho muito grande. Perceba que a Groenlândia, no mapa da projeção de Mercator, ela é bem maior do que o continente africano. Mas quando nós vamos ver a projeção de Peters, que é um professor alemão, que ele fez também um novo mapa baseado na projeção de Mercator. Porém, nesse mapa de Peters, ele tenta quebrar um pouco essas dimensões que Mercator coloca. Observe que a Groenlândia tem o seu tamanho real no mapa e o continente africano ele fica bem maior do que os Estados Unidos. O que nós tiramos aqui entre esses dois mapas é a questão do poder do país. Faz cartografia quem tem poder, e quem tem poder faz a cartografia a seu favor. Então, gente,
Outra projeção é a projeção anamorfoses. As projeções anamorfoses, elas são mapas esquemáticos sem escala cartográfica. O principal objetivo é você representar exatamente o que você quer passar naquele mapa. Observe aqui nesse mapa que apresenta Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Nesse mapa aqui quer dizer que são os 3 estados potências no território brasileiro. Ou seja, no mapa anamorfose, ele quer mostrar o que de especial aquele mapa, ou que informação você quer passar. Ok? Após aí um pouco das nossas projeções cartográficas, agora iremos fazer uma avaliação de aprendizagem baseada nesse pequeno estudo que nós falamos aqui ao longo da nossa aula. São um total de 5 questões, sendo 3 questões objetivas e 2 questões subjetivas para vocês me entregarem na próxima aula. E assim, gente, finalizo aqui a aula sobre introdução à cartografia e eu agradeço bastante a companhia de vocês. Muito obrigado.